É isso aí, olha lá o romântico Paulo Souza. Ele mesmo é que se deu esse apelido aí, falou que é um romântico na vida e no futebol. E hoje o Marinho foi lá pro CT Ninho do Urubu, fez os exames médicos, assinou o contrato, já começou a trabalhar e nós temos imagens do primeiro dia do Marinho realizando o sonho dele, da família e principalmente do papai, o seu José, um grande rubro-negro. Olha o Marinho chegando aí no Flamengo, Mauro Naves. E olha, eu vou falar um negócio, viu, Mauro? A repercussão da chegada dele junto à torcida do Flamengo, pelo que a gente está sentindo, está sendo muito boa, hein? Excelente. Acho que a maioria está aprovando aí a chegada do Marinho, Mauro. E não podia ser diferente. É uma grande contratação, excelente jogador, mas que às vezes não, se olhar a carreira para trás, alterna temporadas ótimas com temporadas meio irregulares, né? Então que ele chegue lá agora para fazer outra grande temporada, como fez no Santos, não no ano passado, mas no anterior, como chegou a fazer no Vitória, já não foi bem no Grêmio, mas enfim, agora eu acho que isso tudo tem a ver muito também com motivação, né? E aí a gente vê na cara que ele tá muito feliz, tá indo feliz, tá realizando o sonho que você tá dizendo que é dele, da família e tal. E aí ele deve se preparar adequadamente, coisa que, tudo bem, teve lesão no Santos, não ajudou, mas o espírito, o psicológico também não estava ajudando, ele está muito afim lá no Santos. Então, agora é diferente. E aí vem a pergunta, vai ser titular, vai ser reserva? Acho que vai jogar muitas vezes, óbvio que vai depender do esquema do Paulo, que não vai tirar o Paulo Souza, eu não imagino que inicialmente tira Bruno Henrique, nem Gabigol, nem Arrascaeta do time. Se ele quiser mais ofensividade, ele tira o Everton Ribeiro e vai de Marinho, quando o Marinho estiver pronto para estrear. Se ele quiser mais armação e precisar, joga aquele Flamengo normal, tradicional, com intensidade, mas tendo o Everton Ribeiro na armação. Dependendo do que aconteça, vou botar o Arão para trás, vou pegar o Arrascaeta um pouco mais para trás, vou com 4 lá na frente, vou de Marinho, Gabigol, Bruno, enfim, até o Pedro. Olha, caber no time, se ele jogar o que jogou na outra temporada pelo Santos, claro que ele cabe, depende do esquema do técnico, e eu acho que ele vai voar lá, né? Motivação é tudo também, motivação é tudo, ele vai chegar lá para não ficar sentado no banco de reservas acomodado, não, ele vai querer entrar. E é um sonho, ele mesmo falou isso, né? A família dele lá de Penedo, Alagoas, né? É uma família de rubro-negros. E o seu José, o papai dele, sempre fala, meu filho, você vai ser jogador de futebol e um dia eu vou ver você vestindo a camisa do nosso clube, que é o Flamengo e tal. E ele falou isso na apresentação, dizendo que agora realizou o sonho da família dele, do pai. Muito bom. Temos um Twitter aí da galera falando sobre o Marinho. Vamos lá. O Paulo Franbach. Vocês acham que o Marinho no Flamengo vai render mais que no Santos? Ele encaixa no time titular? Paulo Calçade, responde ao nosso Paulo, seu xará. Se ele render igual rendeu no melhor momento dele, meu Deus, né? Naquela Libertadores fez a final contra 2020, o Palmeiras. Jogou muito, né? Na final de 21, que era Libertadores de 20. E nesse Marinho... 19 para 20, Nesse Flamengo, nesse jogador que o Flamengo... Foi o Flamengo campeão de 20, foi o Palmeiras... Isso, no final do Palmeiras. A Libertadores que ele arrebentou foi até 21 por causa da pandemia, né? Ele jogou muito no 2020, o Marinho. Então, o Marinho, assim... O que é o Marinho? O Marinho entra onde no Flamengo? Lado direito. Quem joga lado direito? Everton Ribeiro. São jogadores bem diferentes. O Marinho é uma potência de finalização também, de fora da área, tem muita força. No 1 contra 1 ele é muito bom. O Everton já é mais um articulador. Você pode talvez encontrar um Flamengo, por exemplo, Marinho, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. É um baita ataque. Pode ser assim? Pode ser assim. Então a gente tem que esperar os movimentos do Paulo Souza para ver como é que ele vai encaixar. Ali os números dele nas temporadas 2020 e 2021. 2020 foi o grande ano da carreira dele até hoje, né? Brilhou no Santos. 43 jogos, 39 como titular. Em 2021 foram 42 jogos e também 39 como titular. Minutos em campo bem parecidos, número de gols já há uma diferença enorme, né? Ele fez 24 em 2020 e 9 em 2021. 8 assistências em 2020, 4 assistências em 2021, chutes certos 38,5
em 2020, 29,1 em 2021. Chances criadas, 1,1 por jogo. Ele repetiu a média de chances criadas nas 2 temporadas. Ô, Pascoal, o que o Marinho acrescenta para o elenco do Flamengo? O que ele traz para o elenco do Flamengo, que é muito bom, mas que ele está trazendo algo além que esse elenco não tinha, na sua opinião? Animação. Animação? Determinação. Ele empolgado, ele querendo, é diferente do que o Flamengo tem. Porque eu acho que esse é o grande diferencial do Marinho. A última temporada dele foi de chateação, né? Sim. Ele jogou claramente chateado. Né? Claramente chateado. Agora, nossa, ele, do jeito que ele está empolgado, chega no Flamengo, você vai jogar os caras dobraram o salário. O salário é o dobro do é o dobro. Nossa, o cara só aí já está empolgado. Você vai jogar no Flamengo, o time da sua família, o time do seu pai queria ver você jogando. Poxa vida, gente. Então, as motivações estão sendo encontradas pelo Marinho. Você vai disputar tudo que você... Tudo. Ele tem que jogar tudo que ele pode render. E tudo que ele pode render é muito bom. Você já pensou? O Marinho com a força que ele tem, o drible, a chegada na frente, aquele mini míssil que sai, que ele dá um tapa pro lado, ele vem na direita, dá um tapa pra canhota. Que esse é um ponto que ele agrega muito a esse elenco do Flamengo. O Flamengo não tem no time jogadores com essa característica de finalização de fora da área. Você pode reparar que os gols do Flamengo são mais trabalhados e ele é um cara que ele bate bem de longe, muitas vezes é uma alternativa interessante. Quem pode ter um pouquinho de dificuldade para não se adaptar, já está super adaptado, é um ídolo do Flamengo, mas muda a forma de jogar o Gabigol. Porque o Everton, tem um Everton é uma coisa, o Marinho é outro jogo. E o Gabigol tem que se comportar aí. Então, acho que o Flamengo ganha, mas também ganha possibilidades, né? Ganha dinamismo. Mais Pedro no time, talvez com o Paulo Souza a gente tenha mais o Pedro em alguns momentos. Então, você pode Marinho, Bruno, Arrascaeta, Pedro, é um baita time. Tem muitas opções, né? A formação no meio de campo vai dizer tudo a respeito daquela possibilidade de ter um terceiro homem lá atrás. Porque você tem que tirar de algum lugar, né? Ou os laterais assumirem uma outra forma de jogar com ele. O Felipe já joga muito por dentro, né? Se o Felipe chegar na linha... Não é um lateral de linha de fundo, é um lateral que da intermediária vem para dentro. Para dentro. Muito inteligente. Ele pode criar essas... Não é criar, é ampliar essas compensações e aí acabar comportando todos no time. Mas eu estou muito curioso para ver o que será o Flamengo. É bom a gente o novo Flamengo, com os mesmos jogadores. Como a gente já disse de outras equipes, é bom no primeiro jogo. O primeiro jogo mudou, o time vai jogar... O jogo que o time principal deve estrear é o Fla-Flu, dia 6, em Volta Redonda. Mas o Paulo Souza, ele antecipou a estreia dele e da comissão técnica. Eles dirigirão o Flamengo no Maracanã, quarta que vem, contra o Boa Vista. Mas não é o Malvadão, é o Malvadinho. É o Malvadinho. É o Malvadinho ainda. O Malvadão é só? Isso. Dia 6 contra o Fluminense. 6 contra o Fluminense. Então, vamos ver, a partir do dia 6, qual que vai ser o comportamento do time do Flamengo. O Fla-Flu vai ser a primeira pista, Pascoal. Agora, só dizer o seguinte. Eu acho que a preparação do Marinho, ela tem que estar voltada para a temporada. Sim. Porque o Marinho vem de contusões, de recuperação, aquela lesão na coxa, joga com lesão na coxa, volta, dá lesão na... Então, ele precisa se preparar para a temporada. E isso é importante para o Flamengo, contar com o Marinho a temporada toda. Mas ele vai ser titular? Hoje, contra o Fluminense, não sei. Dia 6. Hoje, o Marinho não seria titular. E ele é um tipo de jogador, qualquer jogador, né? Mas assim, no caso específico, se não tiver fisicamente perto do ideal, o jogo dele vai dar assim. Então, tudo pelo que ele entrega no campo, pela característica. Então, ele precisa estar no topo da condição dele, porque aí ele voa. O Marinho tem 31 anos, fará 32 no mês de maio. Agora, tem uma outra situação surgindo aí, hein? A gente está falando do Marinho. Antes de entrar no outro tema, o Mauro Naves me chama. Diga, Mauro. Não, rapidinho. Não só chutar de fora da área e tal, mas cobrar faltas, né? Faltas mais distantes e tal. Eu acho que ele acrescenta isso. Você não vê lá no Flamengo uma falta lá do meio, como ele costuma bater no Santos, cobrar no Santos. Se ele estiver no campo, a bola é dele, né? Se eu sou centroavante, eu já estou esperando os rebotes.
É verdade, o Mauro tem razão. O Andréas, ele fez um gol de falta agora, mas o Flamengo ficou 4 anos sem fazer um gol de falta. Quer dizer, aquela fase toda brilhante do Jorge Jesus e tal, o Flamengo não fez. É raro um gol hoje de no futebol falta, brasileiro. né? É raro, tá cada vez mais raro. Mas é o seguinte, nós temos um Twitter, a galera tá participando com a gente e o torcedor vai tocar num assunto que vai render aqui. Olha aí, João, é o Edmar Oliveira da Silva. Com a chegada do Marinho, se vier o Cebolinha e Bruno Henrique, nem cavalo aguenta. Hashtag ESPNFCBR. Valeu, Edmar! Obrigado pela participação. Aí você deve estar pensando o seguinte, pô, mas Cebolinha, acabou de chegar o Marinho. Pois bem, o Flamengo está adotando a seguinte estratégia, e quem declarou isso foi o próprio Marcos Braz. O Flamengo vai esperar agora a janela europeia fechar no dia 31. A partir do momento que ela fechar e os negócios dentro da Europa não puderem acontecer, o Flamengo vai lá e vai tentar trazer alguns jogadores do mercado europeu que não se transferiram, mas que podem vir aqui para o futebol brasileiro. E, independentemente da chegada do Marinho, o Everton Cebolinha é um nome que o Flamengo vai tentar. Tem uma concorrência pesada que surgiu hoje. O Al Hilal, time que levou o Michael e vai disputar o Mundial de Clubes, também está interessado no Cebolinha. Mas tem que contratar o jogador até o dia 31, que é quando fecha a janela lá da Arábia. Então o Flamengo está de olho. O Flamengo vai fazer isso. Vai aguardar fechar a janela europeia para tentar lá dar o bote e pegar algum jogador. E o Cebolinha é um alvo, Calçado. Até dia 31 é outra jogada, outro preço, outra jogada e tal. A operação aí é totalmente diferente do caso do Marinho, né? Ser um jogador mais jovem e que custou muita grana para o Benfica. Sim. Então o Benfica... 20 milhões de euros. O Benfica ele é um clube em bolsa. Também não é assim. Você não pode sair o prejuízo para cá, para lá, que nem aqui no Brasil. Você tem um clube que deve... Ele tem que se prestar contas e não pode fazer um mau negócio. O Benfica está numa situação também, politicamente falando, com a Fazenda, complicada. Se os caras vêm com uma grana pesada, aí depende do jogador. Você quer jogar onde você vai ficar escondido, é outro jogo, tal, ou você quer jogar no Brasil e, quem sabe, ainda lutar por uma Copa. Os jogadores são movidos por isso também. Sim. É claro que o dinheiro na Arábia é uma coisa, o dinheiro no Emirados Árabes, no Catar, é outra grana. Mas, às vezes, o jogador ainda está numa fase da vida dele em que ele pensa também na questão técnica. Como jogador de futebol, o prazer de jogar. E jogar no Flamengo é outra... Sim. Só que tudo bem, passou... Fechou a janela europeia, bom, o mercado é outro mercado agora, porque... se começa a falar em outros valores. Se o Flamengo tiver algum acordo, essa é a estratégia, seria uma belíssima contratação. O Flamengo pensa nisso, Pascoal, porque é o seguinte, internamente no Flamengo, o Marinho não é considerado uma reposição para o Michael. Ele é considerado uma reposição para o Kennedy. Então o Flamengo ainda procura alguém para a vaga do Michael e vai tentar o Cebolinha, Pascoal. O Cebolinha chegando, quem é que sai? Eu acho que ele vai para o banco. Não, porque o Cebolinha chegou, ele vai jogar. Não, pera um pouquinho. Vamos conversar. Vamos conversar a respeito. Aí, pera um pouquinho. Aí vamos conversar a respeito. Eu acho que ele vai para o banco. Não dá para ter 11 atacantes num time. Ele vai para o banco, né, Pascoal? O Cebolinha... Não. Você já pensou Bruno Henrique e Cebolinha disputando a posição, rapaz? Daqui a pouco vão pedir Pedro, Gabigol, Marinho... Arrascaeta, Bruno Henrique, Cebolinha. Aí não tem, não dá. O banco do Flamengo pode ter o banco do Flamengo. Marinho, Cebolinha se vier, Everton Ribeiro se sair do time, Pedro se sair do time. Esses caras todos podem ir pro banco, é um pouco da experiência que viveu o Atlético Mineiro ao longo da temporada, que é ter jogadores no banco que você às vezes não consegue nem identificar. Que se sobrepõe, né? O titular fala, poxa, aqui... O Keno estava lá, ficou um tempão contundido, de repente chegou voando na reta final. Aí depende, como diria o Bruno Henrique, quando você está no outro patamar, você pode se dar o luxo de ter esses jogadores, porque todos vão jogar. Com esse calendário aí, todo mundo joga. Né? Tem muito jogo.
Muitas convocações. E o Flamengo entra para disputar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Pelo menos ele está estadual, óbvio. Mas eu estou falando, ele entra para disputar o título dos 3. Sem dúvida. Só que se você tiver um por posição só, o João, escolhe. aqui só uma colocação. Zagueiro, João. Aí, isso, aí. Mauro, você falou exatamente o que eu ia falar. Pode falar, Mauro, pode falar. Não, é maravilhoso se o Cebolinha vier. Não sei se o Marcos Braz vai ser muito bem recebido no Benfica, depois da história do Jesus e lá, né? Não sei como é que anda a relação Benfica-Marcos Braz. Um vai lá, tira um, o Benfica vem, busca aqui de volta, enfim. Aí esse que fala mais alto é o dinheiro, né? Dinheiro, empresário... Ô, Mauro, desculpa te interromper, que nós vamos botar no telão aí no seu lugar um meme da internet que é maravilhoso. Olha lá, o Mr. Paulo Souza, que gosta de cozinhar, fazer... Ele tá falando ali, ó, tô fazendo aqui o meu tempero, mas tá faltando cebolinha. Olha lá. Grande, o romântico deve estar... né, João? Ele tá feliz da vida. Vamos falar a verdade. Já tá bem temperado. Mas se puder já botar uma cebolinha, vai ficar mais saboroso ainda, né, Mauro? Excelente. Vai ficar mais gostoso, hein? Mas aí o Mauro vai falar coisa séria. E lá atrás, na cozinha, quem é que vai segurar a onda? Aí pode ser que venha lá da Europa lá também, olha aí. Aí, Pascoal, o Paulo tá ali na cozinha, entendeu? Ali tá faltando cebolinha, mas onde ele tá? Tá na cozinha. Eu acho que o Braz vai lá, vai olhar o cebolinha, se vier maravilhoso, excelente e tal. Mas vai procurar zagueiro também, que não foi vendido Vai procurar oportunidades na Europa pós-janela. E pode vir um zagueiro. Dois pontos aí. A gente não pode esquecer como o Flamengo chegou à decisão mais importante da temporada passada, Libertadores, fisicamente quebrado. E sem... Aí porque assim, qual era a ideia dentro do Flamengo? Com os 11, aqueles. Não tem para ninguém. Só que, fisicamente, não havia como competir com o Palmeiras. E ali o português ganhou a coisa. A cabeça do Palmeiras estava muito melhor, porque a condição era boa. Tecnicamente, não dá para encarar, mas eles estavam fisicamente mal. E você não tinha essa variedade. Exato. Se fosse um outro treinador, Paulo Souza, talvez alguns começassem no banco ali. Sim. Que começaram mal porque fisicamente não suportariam. Então, eu acho que o Flamengo vai ter duas condições. Conduções. A primeira é qualificar, aumentar no elenco a quantidade com qualidade que o Flamengo pode fazer. Flamengo, Atlético e Palmeiras podem fazer isso hoje. Os outros têm que conviver numa outra realidade. E também como vai ser administrado o tempo, os jogos ao longo da temporada. Porque chegar como chegou a final da Libertadores... Chegou bem prejudicado. Mas rapaz, que é zagueiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Rodrigo Caio. Mas o zagueiro também está em pauta, Pascoal. Também está em pauta. Eu acredito que, por exemplo, eu olharia, esse olhar do dirigente, para mim, parte também para esse aspecto. Né? Sim. Porque o Rodrigo Caio, você me disse ontem que não tem perspectiva de data. Infelizmente, nesse momento, não há uma previsão da volta do Rodrigo Caio. E que é grave. Não tem uma previsão. Então, o Rodrigo Caio, bom. É um grande zagueiro. É bom. É um baita zagueiro. Vamos falar real aqui. Ele é um baita zagueiro. Davi Luiz e Rodrigo se complementam ali. Sim, claro que sim. No Davi Luiz é um baita jogador. Com o Rodrigo Caio na zaga, quem é que vai começar jogando? O Gustavo? Vai trazer o Arão para ser zagueiro? E aí você vai abrir uma possibilidade no meio campo? Então, são essas coisas que o Mauro estava falando. Já que ele está na cozinha, está precisando dar uma olhadinha na cozinha. Tá precisando de um zagueiro, pelo menos mais um. Falar de atacante é mais gostoso, né? Sim, a galera gosta mais, a galera fica mais animada. O zagueiro fica ali, quietinho, daqui a pouco chega o zagueiro. Mas a informação que eu tenho é essa, o Flamengo ele buscará oportunidades na Europa pós-fechamento da janela e um zagueiro também continua em pauta. O Flamengo realmente precisa. Olha ali, quem vai ficar no banco? Meias e atacantes do elenco atual do Flamengo... Na temporada passada, Gabigol, que foi o artilheiro do Brasil no ano, 34 gols e 10 assistências. Bruno Henrique, 20 gols e 11 assistências. Pedro, 18 gols e 7 assistências. Vitinho, que está iniciando conversas para renovar o contrato. Boa temporada do Vitinho, hein, rapaz? 14 gols e 15 assistências. Melhor temporada do Vitinho. Foi muito boa. O Arrascaeta, 9 gols e 14 assistências. O Marinho, 9 gols e 4 assistências. E o Everton Ribeiro, 2 gols e 9 assistências. Esses jogadores todos aí
já estão à disposição do Paulo Souza no elenco do Flamengo. Então, ali, tem 7 para jogar 3 ou 7 para jogar 4? Pode ser. O Mister vai se divertir. Mas você imagina assim, com 5 alterações, aí no primeiro tempo, no segundo tempo entram mais 3 loucos, né? Com esses caras que podem modificar um jogo e você se embaralha ali. Quem deve jogar? Por exemplo, eu tenho expectativa de ver mais o Pedro com o Paulo Souza, ter mais Pedro. Ele joga com o centroavante, o Paulo Souza joga com o centroavante. Às vezes com o terceiro zagueiro e às vezes com o centroavante, um homem dentro da área. Ele gosta mais disso. referência. Ele gosta do pivô. Os times do Paulo Souza, que ele dirigiu até hoje, sempre ele contava com esse jogador da característica do Pedro. João. O Pedro tem uma boa chance de ser titular. Por isso que até o Marinho, numa composição um pouquinho diferente. O Marinho, poxa, o Marinho bem, Pedro, Bruno Henrique. E o Gabigol? E o Everton Ribeiro? Rapaz, que diversão pro Paulo Souza. E o debochado? Vai jogar onde, o debochado? O debochado joga. E eu espero que o torcedor do Flamengo tenha passado o problema com o Andrés Pereira lá. Tudo bem que é do Flamengo, pesadíssimo. Eu adoro o Andrés Pereira, hein? Tudo bem que pegou no colo ele. Pesadíssimo o que aconteceu, mas é da natureza do jogo. Não tem jeito, cara. O Andrés tem moral com a torcida do Flamengo. Eu acho que aquele lance do Andrés Pereira é muito mais do cansaço psicológico e físico do que propriamente uma falha que ele proporcionou para o adversário. Ele travou, ele estava cansadíssimo. Ele travou, né? Ele estava cansadíssimo, psicologicamente e fisicamente. E era uma característica do time. Fisicamente mal. Então você tem os que já entraram mal e aqueles que se arrebentaram em função de terem que estar cobrindo Flamengo isso. Tem 2 jogadores na seleção brasileira. Everton e o Ribeiro Gabigol. e Gabigol. E a gente aqui está questionando se esses caras vão jogar. E um deles pode ser do ano passado no Brasil. Ai. Paulo Souza, parabéns, divirta-se, porque você tem um elenco que vai ficar cada vez melhor e nós estamos curiosos aqui para saber como esse time vai jogar e como será escalado. Um prazer ter o Pascoal, o Calçade aqui. Calçade, professor, obrigado pela presença. Boa hidratação neste sábado. E a exemplo de Jorge Jesus, também. ele terá o melhor time, tecnicamente falando, que ele já dirigiu. Vai ser uma beleza. Então vem aí o Sport Center. Ótimo sábado, né? Amanhã estarei com o Pascoal.